Olá, meu nome é Ana Helena e o tema do nosso trabalho é Alfabetização, Método Sociolinguístico. O método sociolinguístico, ele vem a partir da teoria de Paulo Freire. Essa teoria de Paulo Freire, ela veio para poder alfabetizar jovens e adultos. E ela consistia em pegar uma palavra geradora que vinha sempre cheia de significado, por exemplo, a palavra família, que vai aparecer no vídeo. E a partir dessa palavra geradora, ia se desmembrando, formando outras palavras e assim conseguindo alfabetizá-los. E durante o nosso vídeo, né, ele vai abordar uma escola em Presidente Prudente, onde eles vão adotar esse método sociolinguístico em conjunto com a teoria de Anna Teberoski e a Emília Ferreiro. E isso para substituir o programa Ler e Aprender. E vai, né, observando como as crianças elas vão se alfabetizando segundo a teoria do Paulo Freire. E será que também essa teoria funcionaria tão bem com as crianças, assim como foi comprovado que funciona com jovens e adultos? Sobre o método sociolinguístico, que a professora Sara e a professora Marilza, de Presidente Prudente, colocaram esse método em sala de aula. Na verdade, esse método foi criado por Paulo Freire em 1963, mais ou menos, para alfabetização de adultos. Então, esse método consiste em pegar uma palavra geradora que, para os adultos, eles faziam uma pesquisa, que era pegavam uma palavra que tivesse um significado para os adultos, para poder trabalhar com eles. Nas crianças, eles pegaram uma palavra que tem algum significado para as crianças, que foi a palavra família, que a professora Sara da primeira série pegou, e a palavra natureza, que a professora Marilza usou com as crianças da segunda série. Então, essa palavra geradora, primeiro ela é apresentada para as crianças, eles conversam sobre essa palavra, o significado dessa palavra. Depois a professora apresenta famílias dessa palavra e depois elas formam novas palavras com cada família dessas palavras, com as sílabas. Então aí as crianças formam novas palavras. Então as professoras observaram que com essa palavra geradora, as crianças aprenderam em 15 dias o que elas não aprenderam em um mês. Então, aplicaram, né, esse método sociolinguístico usando uma palavra geradora, que é o método Paulo Freire. Envolvido por Emília Ferreiro e Cheberowski. Quando a gente vai olhar um pouco, o vídeo falar pra gente que a diferença nesse método é que é a questão da relação mesmo, a relação do professor com os adultos é uma e com as crianças é outra. Então, existe essa diferença que é bem importante, porque com o adulto você vai trabalhar de uma forma e com as crianças de outra, porque cada um tem uma perspectiva de vida, experiência de vida diferente. E agora eu vou explicar um pouquinho das etapas do método, que consiste na codificação, na descodificação, na análise e síntese e na fixação e leitura das palavras. Então, na primeira etapa, que é a codificação, a professora propõe que as crianças falem o que elas sabem sobre o assunto. Igual no vídeo, as palavras geradoras escolhidas são família e natureza. Então, ela pergunta o que os alunos sabem sobre a família, vai vendo o que o aluno sabe sobre a palavra geradora. O segundo etapa, que é a descodificação,
consiste numa reflexão do que é aquela palavra geradora, para trazer significado e sentido. Então, essa palavra ela é abordada, falada, tanto que a professora, quando vai falar da família, ela fala que existe famílias diferentes, família que às vezes é avó, família que às vezes são separados, então ela aborda essa diversidade que existe na questão da família. Na questão da natureza, ela aborda um pouquinho da conscientização que a gente tem que cuidar, porque é uma coisa que é nossa, que é natural e que não pode ser deixada de lado, que deve se cuidar, né, da natureza, não jogar o lixo no chão, todas essas coisas. Então ela leva uma reflexão. E eu assisti um vídeo que a diretora dessa escola falando um pouquinho, e ela fala que o objetivo dessa descodificação é que a gente alfabetize, mas também conscientize. Você traga aquele caráter crítico da criança pensar sobre aquela palavra e ela ter uma ação em cima daquilo, não apenas ela aprender a escrever, mas que aquilo tenha sentido e significado, que ela possa pensar sobre isso. Na próxima etapa, que é a análise e síntese, na análise, o que acontece? As crianças vão observar, a professora vai mostrar da onde vem aquela palavra. Então, a palavra natureza é formada por natureza. Então, a gente vai ver da onde saiu aquelas famílias silábicas dentro do silabário. Então, a gente vai ver. Tem a família do na, né, ni, nanu, do tu, na, tu, aí, tá, te, ti, totu. Então, a criança vai ver como que acontece o processo de construção da palavra, né? E a partir daquelas sílabas que a professora trabalhou ali, daquela palavra geradora, vão ser feitas novas palavras. Então, ela vai pegar, vai formar novas palavras em cima daquelas sílabas da palavra geradora. Então, natureza. Que outras palavras a gente pode formar com as sílabas natureza? Aí vão se construindo outras palavras. E a quarta etapa é da fixação e da leitura da palavra. Então, nessa etapa, as crianças vão fazer a leitura dessas novas palavras que foram criadas na etapa anterior, e elas vão começar a construir frases com essas palavras. Então, elas vão construir frases e textos com essa palavra. Outra coisa que é legal ressaltar é que o método ele se dá em uma outra configuração, né? Que é no ambiente das crianças. Então, existe uma abordagem diferente e ele junta com esse método da psicogênese da língua escrita, que é das famílias silábicas. E ele é trabalhado com atividades para cada nível. Então, se eu tenho uma criança que ela é pré-silábica, eu vou trabalhar uma atividade para ela, para a criança pré-silábica. Se eu tenho outra criança que ela tá silábica sem valor sonoro, então eu tenho outra atividade. Uma criança que tá silábica alfabética, eu vou ter outra atividade. Então, dessa forma é possível que se trabalhe com as diferentes, que acontece muito na escola, com os diferentes níveis da escrita, com diferentes atividades. Então, é bem legal, porque às vezes você tá dentro de uma sala, você tem, numa sala só, você tem, tipo, ali no pré-silábico, tem ali no silábico, e aí é complicado você trabalhar com essa questão, né, dos diferentes níveis silábicos. Bom, conclui-se que a prova realizada no modelo da psicogênese da língua escrita, ela é diferente da realizada no modelo sociolinguístico, mesmo porque o outro modelo ele não utiliza imagens, ou seja, ele supõe que a criança cria uma imagem mental. Já o modelo sociolinguístico
utiliza a imagem como um apoio visual. De acordo com as sondagens realizadas, as professoras classificam os alunos nos níveis pré-silábico, silábico e silábico alfabético. E diante do trabalho feito através das sondagens, as professoras elas viram resultados, ou seja, elas perceberam que as crianças se tornaram mais participativas, que as crianças tiveram mais resultados, e isso possibilitou que elas também trabalhassem palavras parecidas, porém com significado diferente, né? Porque esse método sociolinguístico, ele permite trabalhar palavras com as sílabas da palavra geradora. Resultado em outras fontes sobre o método. A fim de comparar experiência de alfabetização, houve uma pesquisa de comparação entre o ano de 2006 e 2008. Foi realizado por 2 grupos de professores voluntários, um em uma rede municipal e o outro em uma rede estadual de ensino. Foi constatado que em 2006 houve pouca evolução dos alunos. 97% dos alunos que iniciaram o primeiro e segundo ano no nível pré-silábico, 68% permaneceram nesse nível até o final do ano letivo. Analisados os dados de 2008, as salas que aplicaram o método sociolinguístico, percebemos outro resultado, com 95% dos alunos que iniciaram o ano no nível pré-silábico, ao final do ano letivo, os 100% dos alunos estavam alfabetizados. Então, podemos perceber que o método ele teve um avanço muito grande em sala e um resultado muito bom.